Nosso Caleb, nosso seminarista, queridão nosso, prata aqui da nossa casa, como diz lá no Rio Grande, cria da nossa casa, viu, Caleb? Essa igreja ele ama. Obrigada. Graças a Deus aí que você vai estar trazendo a palavra para nós. Seminarista já há um ano lá, né? Trabalhando lá na PIB, agora assumiu, ele vai falar, assumiu a juventude de uma congregação de campos lá da PIB. E a nossa gratidão a Deus pela sua vida, a sua família, tá bom? Vamos orar. Nós te louvamos pela vida do Caleb, Senhor, teu servo. Muito obrigado, Senhor, por toda a sua trajetória dele aqui na igreja. Agora nós pedimos a instrumentalidade do teu Santo Espírito, que o Senhor use o seu servo como vaso nas suas mãos para falar do teu povo. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos para a tua honra e glória. Amém. Amém. Deus te abençoe, Caleb. Boa noite, bebê. Eu amo fazer isso, é muito bom. Meus queridos, como o pastor Dario já me apresentou, eu sou o Caleb e vocês não sabem a alegria que está no meu coração de estar podendo trazer essa palavra. O pastor Jonas me convidou em dezembro do ano passado, como se fosse muito tempo atrás, mas ele me convidou e o meu coração na hora já ficou acelerado naquele momento. Eu falei, que legal, que bom que eu vou lá na minha igrejinha do meu coração. E aí eu fui convidado para vir aqui hoje e eu estou muito alegre com isso. Mas eu queria me apresentar, porque eu vi que tem muitos membros novos e eu acho que eu não conheço, e provavelmente eu não conheço na verdade, mas eu quero me apresentar um pouco. Eu sou o Caleb, como o pastor Dario já comentou, sou seminarista da IBB, enviado para Curitiba, para Fabapar. Estudo hoje lá em Curitiba e sou membro da PIB Curitiba, Primeira Igreja Batista de Curitiba. E hoje nós temos os campos, como o pastor também falou, e eu tive o desafio, um desafio que eu digo da parte de Deus, de assumir a liderança de uma juventude. Pode colocar a foto para mim? Olha essa galera aí, ó. Essa galera aí que eu estou liderando lá agora. E eles são muito animados. Se você me acha animado, esse povo aí é o dobro do que eu sou. Eles querem ficar na igreja até 11 horas da noite, meia-noite. Eu falo, gente, preciso fechar, vamos embora. Mas eles são muito legais e é uma bênção. Essa aí é a galera, então, que eu estou liderando lá em Curitiba. E eu lembro que há um ano atrás, quando eu fui enviado daqui, a igreja levantou vários recursos para me ajudar. E nisso foram sabonetes, shampoo, escova de dente, pasta de dente. E esses outros acabaram, mas eu tenho sabonete até minha terceira geração que não existe. Meus irmãos, eu tenho sabonete lá que eu posso usar um de manhã, um de tarde, um de noite e vai. Mas é muito bom, eu louvo a Deus por essa igreja. E eu também agradeço eternamente aqueles irmãos que me abençoam com as suas orações, ou então aqueles que me abençoam de alguma maneira financeiramente. Para quem é seminarista ou quem já foi seminarista, pastor, sabe como é difícil no campo. E eu quero agradecer especialmente ao irmão que desde o dia que eu saí daqui, ele tem me abençoado todo mês. Então fica a minha gratidão, esse irmão sabe quem é, e eu agradeço muito a ele e a todos vocês, a IBB no geral. Mas eu fui para lá e eu recebi esse convite. E quando o pastor Jonas, querido pastor Jonas, me convidou para trazer essa mensagem, ele falou, Caleb, o tema que nós temos para esse ano é enraizados. Eu falei, olha que legal, que bênção, tantos temas. E se tem uma coisa que eu gosto de falar, é sobre servir. Vocês não têm noção. Quando eu vejo essa palavra enraizados, eu imagino algo que tenha uma raiz realmente. Você tendo uma raiz, estando em um solo bem alimentado, uma raiz bem fértil, uma raiz forte, aonde é difícil de ser arrancada. Quando eu imagino a palavra enraizados, talvez você pense comigo nisso também, uma árvore que tem as suas raízes grandes, como tem ali naquela foto. Então, essa palavra enraizados, ela traz muito mais significado para nós, quando entendemos que não é simplesmente você fazer algo de qualquer maneira, mas estar aprofundado naquilo que está fazendo. Se a sua raiz não estiver em Deus, ela está em qualquer outro lugar da sua vida, menos em Cristo Jesus. Se a sua raiz não estiver naquele que é o motivo de você servir, ela está em qualquer outro lugar da sua vida, menos em Jesus. E eu vi que passaram alguns enraizados aqui. Foi enraizados na missão, enraizados na comunhão, e enraizados na oração. É isso? É isso. E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre enraizados no servir. E para quem já me conhece um pouco mais de tempo, sabe que eu amo servir. Aqui na IBB tinha 25 ministérios, eu servia em 26. Eu ficava aqui de segunda a segunda. Eu amava estar aqui, eu gostava demais. Aonde surgiu um ministério novo, eu estava lá servindo. E eu acho, na verdade eu não acho, eu tenho certeza,
que isso é uma característica de todo cristão. Isso pelo menos deve ser uma característica de todo cristão. Cristãos não foram feitos para ficar na igreja esquentando o banco. Então, meu irmão, minha irmã, você não foi feito para somente vir aos domingos na igreja e ficar esquentando esse banco. Você foi feito com um propósito principal de servir ao Senhor. Nós precisamos entender as raízes que estão na nossa vida, nos motivando a algumas coisas. E essa é uma delas. E uma das coisas que eu sempre digo, quando eu falo sobre servir, é que quando nós servimos uns aos outros, nós servimos consequentemente a Deus. Por quê? A partir do momento que eu chego mais cedo na igreja e coloco uma cadeira para alguém que vai chegar e sentar, eu estou servindo a Deus. Mas na verdade, é alguma pessoa que vai sentar aqui. Então a consequência de eu servir a Deus é eu servir as pessoas. Você consegue entender isso? Que quando você está servindo a Deus, essa consequência gera um ato para com os outros. Essa consequência, ela gera uma ação sua para com os seus irmãos de igreja. As nossas raízes precisam estar bem firmadas em Jesus. Porque a partir do momento que você serve o seu irmão na igreja, você está servindo a Deus. E eu lembro que esses tempos atrás, eu fui assistir um filme. Eu gosto de vários filmes, eu gosto. E aí eu fui assistir um filme, onde era um filme de poderes. E tinha uma menina, que ela tinha o poder de controlar rato. Eu fiquei chocado com aquilo. Falei, meu Deus, tanto poder para escolher, poder de controlar rato. E aí teve uma passagem do filme, onde ela estava conversando com o seu pai, no alto de um relógio. E aí ela pergunta para o pai dela assim, papai, por que os ratos? E aí o pai dela responde, minha filha, os ratos são as criaturas mais desprezadas e humildes desse mundo. Se até eles têm um propósito, todos nós temos. Meu irmão e minha irmã, eu quero te contar uma coisa. Você não veio aqui para simplesmente ouvir mais uma mensagem hoje. Alguém pregando para você. Mas você veio para ser confrontado e entender aonde estão as suas raízes. Você não veio aqui para simplesmente entrar de uma maneira e sair da mesma. Você veio para entender o que é o servir ao Senhor. Com as suas raízes bem firmadas, as suas raízes bem alimentadas, bem nutridas e fortes. Na principal parte, o servir ao Senhor. Então nós hoje estudaremos um pouco disso. Nós vamos entender isso. Mas eu quero te dizer, Deus te criou com dons, Deus te criou com talentos, e eles precisam ser desenvolvidos por você. Eles precisam ser exercidos por você. Estando aqui nessa igreja, ou então aonde você estiver. E é por isso que eu repito, você foi criado com um propósito, você não é um acaso, você não é um erro, Deus te criou com um propósito para a sua vida. Esses dons, esses talentos que Deus colocou em você, Ele foi colocado para que você exercesse em comunidade, para que você exercesse com as pessoas que estão ao redor de você. Ou então, para você olhar para as pessoas que estão aqui servindo, desde as 4 horas da tarde, e olhar assim e falar, eu vejo Deus na vida dessa pessoa. Ela se dispôs do tempo dela para me servir. Quem sou eu então para não querer servir o meu próximo? Você está sendo um crente egoísta se você pensar assim. Mas tem um livro que eu amo, de coração mesmo da Bíblia, onde nos ensina muito sobre o servir. E esse livro é o livro de Timóteo. O livro 2 Timóteo. Esse livro ele fala sobre um servo, uma maneira de um servo de Deus. Um servo que deve buscar a aprovação de Deus no seu serviço. Um servo que não serve de qualquer maneira, mas serve buscando aquilo que Deus quer para ele. Aquilo que Deus tem para ele. Então Paulo, ele ensina a Timóteo a maneira correta de que deve servir ao Senhor. A maneira correta em que ele deve servir a todos os cristãos. E isso não era só para o Timóteo. Isso é para todos nós, enquanto corpo de Cristo. Mas antes de irmos para o texto, eu quero te perguntar, aonde estão as suas raízes? Onde estão as suas raízes que fazem você ser motivado? Aonde está a sua motivação para querer servir as pessoas? Talvez hoje você esteja servindo com um motivo errado no seu coração. Você está servindo, mas na verdade é só um check na sua lista de tarefas. Ah não, eu servi nesse mês, já dei o meu check, então eu terminei o meu trabalho como cristão no mês. A vida que você tem na igreja
é uma vida falsa quando você serve com isso, pois você só serve para ser visto pelos outros. Você só serve para querer elogios das pessoas. Só serve para querer ter visibilidade. Ah não, se não for para eu estar em cima do palco falando alguma coisa e as pessoas me verem, eu não quero nem servir. Se não for para eu aparecer, eu não quero nem estar lá. Para que eu vou fazer isso se eu não tenho um elogio no final do culto? Quando as suas raízes estão nos lugares errados, as suas motivações estão nos lugares errados. Me desculpa, mas se você quer enganar alguém, você vai enganar somente a você mesmo, ou talvez até as pessoas da igreja. Mas deixa eu te contar uma coisa, Deus, quando olha para você servindo, Ele vê o seu coração, a real motivação que está dentro de você, aonde está a sua raiz. Obrigado. Oi, ficou bom. Então não adianta nada você viver a vida de crente dentro da igreja, você viver a vida de crente dentro da sua casa talvez, mas Deus olha o seu coração, Ele sabe a real motivação que está no seu coração. Não adianta você servir na igreja aos domingos e não ter um relacionamento com aquele a qual você serve. Não adianta nada você servir em vários ministérios. Você, como eu disse, só está enganando a você mesmo e levando você mesmo para o inferno, porque você, na verdade, levou uma vida de ativista dentro da igreja, somente servindo para se aparecer, somente servindo para ganhar alguma coisa, ou tendo uma recompensa em cima daquilo que você faz. E me desculpa, como eu disse, isso é a atitude de alguém que está caminhando cada vez mais para o inferno, que não entendeu aquilo que Cristo fez por você. Quando nós reconhecemos o que Cristo fez, a nossa mente é mudada. O servir é uma característica do cristão, mas a leitura da palavra também. A oração também. O louvar a Deus também é uma característica do cristão. O relacionamento com o Criador é também uma característica desse cristão. E para isso nós precisamos sim servir uns aos outros com as nossas raízes bem firmadas em Jesus Cristo. E principalmente com os motivos corretos. E para a gente estudar um pouco mais sobre isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 2 de Timóteo, ou melhor, no livro 2 Timóteo, a partir do capítulo 2, no verso 14. Eu achei muito chique essa taça de vidro. Muito bom. Para quem já abriu, vamos ler aqui. A partir do verso 14 até o verso 16. Que diz assim: continue a lembrá-los. Continue a lembrá-los dessas coisas, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para desvirtuar os ouvintes. Eu quero que agora você preste atenção nesse versículo 15. E preste bem atenção nele. É ele que nós vamos estudar profundamente. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como trabalhador ou como obreiro, que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Nós vamos dar esqueci a palavra. Nós vamos focar melhor agora no versículo 15. E agora eu quero colocar o primeiro ponto que eu posso extrair com vocês desse texto, que é o procure apresentar-se a Deus aprovado. O apresentar-se vem do grego, o estar pronto a servir. O que Paulo está dizendo para Timóteo é assim: Timóteo, esteja pronto a servir, em todo momento, em toda e qualquer situação. Timóteo, esteja pronto a servir a Deus. É isso que Paulo está ensinando a ele. É isso que Paulo está falando para o Timóteo. Toma cuidado com o que você tem real motivo no seu coração. Mas esteja pronto a servir em todo e qualquer momento.
O apresentar-se a Deus significa também você chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu quero ser cheio do Senhor, para que eu possa ser usado pelo Senhor. Eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo, para que através de mim o Senhor haja. Isso significa você se apresentar diante de Deus. Você entregar a sua vida e falar: Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. É você ir até Deus e pedir para Ele: eu quero ser cheio do Senhor. Se apresentar é você ter um compromisso importante e pensar assim: com qual roupa eu vou? Você recebe aquele convite de casamento e aí você vai colocar a sua melhor roupa. Vai colocar talvez um blazer, talvez uma camisa social. Foi o que eu fiz, coloquei minha melhor camisa para vir pregar aqui. E aí talvez você vai colocar a sua melhor roupa para ir nesse casamento, porque lá é o lugar onde você vai colocar essa roupa mais chique. Você não vai fantasiado de algum animal, porque é um outro compromisso. Mas quando você é convidado para algo importante, você coloca um padrão de vestimenta aonde ele é aprovado naquele lugar que você vai, aonde ele é entendido como correto naquele lugar. A galera do teatro aí, que já participou do teatro aqui da IBB, a gente sempre tinha os nossos preparos antes das viagens de teatro. A gente ficava um tempo antes. Então, toda quinta-feira, pontualmente, às 8 horas da noite, aqui na IBB, os encontros do ensaio do teatro. E aí a gente ficava um bom tempo ensaiando. As posições no palco, ou a lágrima no rosto, ou então o seu figurino, a parte mais importante, com qual roupa eu vou estar nesse teatro? Será que eu vou estar com uma calça? Será que eu vou estar de bermuda? Ou então, será que eu vou colocar um chapéu? Eu tenho que decorar minhas falas. E a gente fazia isso com excelência. Senão voava um sapato do pastor Jonas na nossa cabeça. Mas nós fazíamos isso com total excelência, porque nós queríamos fazer o melhor personagem naquele momento. Mas quantas vezes você não faz isso para Deus? Quantas vezes nós não fazemos isso para Deus? Deixamos de entregar a nossa excelência a Ele. Colocamos nosso devocional como simplesmente mais um momento do seu dia. Check, fiz o meu devocional hoje, agora posso fazer o que eu quiser no meu dia. A sua excelência, a sua entrega com Deus tem sido tão pouca que não é uma aprovação verdadeira de Deus. Ele, na verdade, vai olhar e vai reprovar, porque aquilo ali não é sincero do coração. É simplesmente mais uma coisa que você fez e falou: e agora eu sou um crente de verdade. Eu entreguei o meu dia ao Senhor, fiz o meu devocional. Aí o resto do dia vive como um órfão, sem pai. Nós precisamos ter esse entendimento de que quando estamos enraizados no Senhor, o nosso servir é diferente. A nossa vontade de fazer as coisas é diferente. A nossa motivação deve ser a melhor, que é Jesus. Tem uns irmãos de outras denominações que eles todo domingo vão de terno, gravata e uma calça social, um sapato social bonitão para a igreja. Talvez você conheça alguns irmãos assim. E eu lembro de um momento onde eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa viu um desses irmãos na rua e falou assim: nossa, ele é doido, um calor de 30 graus, o cara indo com um terno completo para a igreja. E veio na minha mente, ele não é doido, ele está entregando o seu melhor, ele está colocando a melhor roupa dele para se apresentar diante de Deus, buscar a aprovação de Deus. Será que você é um crente em que pega a primeira roupa do armário e fala: eu vou de qualquer jeito hoje? Ou você é um crente em que fala: eu quero ir hoje no culto buscar a aprovação de Deus sobre a minha vida. Eu quero ir no culto de hoje buscar a aprovação de Deus diante do meu servir a Ele. Como você tem entregado o seu serviço na igreja, o seu servir a Deus, para Ele? Você tem buscado a aprovação ou você simplesmente tem feito de qualquer maneira? Nós precisamos ter esse compreendimento, essa compreensão daquilo que nós fazemos diante de Deus. Então eu te pergunto, como você tem se apresentado diante de Deus? Qual tem sido o seu grau de excelência para se apresentar diante de Deus? Será que você tem sido aprovado? Ou então será que você tem sido reprovado diante dele?
O que você tem feito para buscar a aprovação de Deus? Para ser aprovado diante de Deus é necessário santidade. Isso significa que você precisa buscar diariamente essa pureza. Você precisa buscar diariamente estar cada vez mais puro para servir a Deus com a sua excelência. Gastar todas as suas energias diante de Deus, para fazer o seu melhor a Deus. Não adianta você viver uma vida cheia de pecados de estimação. A sua vida durante a semana ser uma vida imunda. E aí no domingo você vai lá e fala, não, eu vou servir hoje a Deus. É o meu nome que está na escala. Não, eu vou fazer o meu melhor. Mas na verdade, durante toda a sua semana, você estava dando voz à sua carne. Você estava fazendo aquilo que você queria fazer, a sua vontade. E não aquilo que Deus tinha pedido para você. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não aprova obreiros que não buscam santidade. Se você já construiu uma casa, ou então se você já fez uma reforma, você vai entender agora o que eu vou falar um pouco mais. Para quem não fez nenhum desses dois, talvez você entenda também, acredito que sim. Mas já pensou se você contrata uns 4, 5 pedreiros, uns construtores tops assim, para levantar ali uma parede, fazer um banheiro, e aí você chega lá na sua obra, e você olha para eles, eles estão todos deitados em cima da garrafa de água, comendo tangerina. Você já pensou? Você ia chegar, eles não iam ter nem começado a fazer, eles estavam lá batendo um papo, tomando água. Você não ia ficar meio bravo com aquilo? Você não ia ficar meio triste? O Senhor, Ele busca pessoas que quando Ele volte, estejam postas, servindo, não obreiros reprovados como esses. O Senhor busca pessoas que estão dispostas a servir a Deus. Esse obreiro da casa é o obreiro reprovado. Quando o seu Senhor chega, ele está lá, sem se importar com o que ele vai pensar. E eu me lembro de uma musiquinha que eu aprendi há um tempo atrás, no Ministério Infantil. Essa musiquinha é assim, eu vou ler porque eu não sei cantar, meu dom de canto não é tão bom, então eu vou ler. A música diz assim, a formiguinha trabalha sem parar, uma corta aqui, outra corta lá. Ah, que mistério glorioso, uma formiguinha ensinando o preguiçoso. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Esse finalzinho é para todos nós, porque senão trabalho sobra. Essa musiquinha é do Ministério Infantil. Mas quando a gente vai realmente entender é quando nós crescemos. Aonde se você não está sendo uma formiguinha que trabalha, uma formiguinha que serve, vai sobrar trabalho para as outras pessoas. Quando você não está sendo alguém que serve uns aos outros, quando você está sendo alguém que não se preocupa com a obra, você está sendo alguém que é preguiçoso. Você está sendo um obreiro preguiçoso. E está sobrando trabalho. Outras pessoas estão tendo que servir mais. Nós precisamos entregar um serviço com excelência, não um serviço com preguiça. Não um serviço de qualquer jeito. Nós precisamos buscar a aprovação de Deus em santidade, servindo uns aos outros, servindo os nossos irmãos. O segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês, estudar com vocês, é o como obreiro que não tem do que se envergonhar. Então a primeira parte foi, procure apresentar-se a Deus aprovado. Agora é como obreiro, que não tem do que se envergonhar. Em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 8 a 10, diz assim, portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, e nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe luz à vida e à imortalidade por meio do Evangelho. Um obreiro que não tem do que se envergonhar é aquele que reconheceu o que Cristo fez por ele. Um obreiro que não tem do que se envergonhar é aquele que olha para a cruz e reconhece que Jesus derramou o sangue dele, pedaços da carne dele, para salvar a vida desse obreiro.
O obreiro que não tem do que se envergonhar é aquele que olha para a palavra de Deus e fala: eu preciso pregar isso daqui com a minha vida. Eu preciso que mais pessoas conheçam esse Jesus que eu conheci. Sabe por quê? Porque senão essas pessoas vão para o inferno. Você tem o papel principal de pregar o evangelho para essas pessoas. Em Filipenses 3, a partir do versículo 5, você vai ver o que Paulo está falando sobre Jesus Cristo. E ele diz que Jesus desceu dos céus, deixou a sua glória, todos os seus poderes de lado, para salvar a humanidade. Mas espera aí, antes de Jesus ter também esse motivo de salvação, ele entregou a sua vida para servir a humanidade. Jesus é o nosso maior exemplo de servo. Quem somos nós para não querer servir uns aos outros? O nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei soberano, o Deus poderoso, deixou tudo de lado para entregar a vida dele por nós, servir o seu povo, a sua humanidade. Quem sou eu? Quem é você para não querer servir o seu irmão? Quem somos nós para chegar num momento e falar: nossa, estou muito cansado, nossa, não quero ir servir hoje, nossa, vou lá só para cumprir essa escala mesmo, porque eu não queria mesmo estar lá. Você está sendo um crente egoísta. Você só está pensando em você. Você só está pensando nas suas coisas boas. Ou melhor, nos seus benefícios. Nós precisamos pensar enquanto comunidade. Eu preciso servir vocês. Vocês precisam servir uns aos outros. Nós, enquanto corpo de Cristo, precisamos servir. Por quê? Para receber a aprovação de Deus diante do juízo. Ou melhor, para receber a aprovação de Deus quando chegarmos na presença dEle. E falar: Senhor, o Senhor me aprova? O obreiro que não tem do que se envergonhar é aquele que, quando chega na presença de Deus, ele mostra as suas mãos. E elas não estão manchadas. E na verdade elas estão manchadas pelo pecado. Ou melhor, o obreiro aprovado, ele chega na presença de Deus, mostra as suas mãos, e elas não estão mais manchadas pelos pecados, mas agora estão lavadas pelo sangue do Cordeiro. E agora ele olha para sua mão e fala: você é um servo bom e fiel. Esse é o obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Esse é o obreiro que busca a aprovação de Jesus, a aprovação de Deus. O obreiro aprovado, ele não é aquele crente 007, aonde lá no trabalho dele ninguém sabe que ele é crente. Ninguém sabe que ele vai na igreja. Ninguém sabe que ele lê a Bíblia. Porque ele não fala para ninguém. Ele entra e sai da mesma maneira. Esse é o crente reprovado diante de Deus. O crente aprovado, ou melhor, o obreiro aprovado diante de Deus, é aquele obreiro em que olha para as pessoas que ele trabalha, as pessoas que ele convive, as pessoas que ele vê na escola, na faculdade, aonde ele esteja, e ele olha para aquelas pessoas e fala assim: eu preciso pregar o evangelho, eu preciso servir a essas pessoas, eu preciso mostrar para elas o que Cristo fez por mim, para que elas reconheçam isso também. O obreiro aprovado, ele prega Jesus, ou melhor, ele mostra naquilo que ele crê através da sua vida. O obreiro aprovado, ele busca a aprovação de Deus e espalhar o evangelho. Existem muitas pessoas que vão para o inferno porque nós não tivemos coragem, ou melhor, porque muitas pessoas tiveram vergonha de pregar o evangelho para essas pessoas. Será que você não está com essa vergonha na sua vida? Será que lá no seu trabalho vão zoar você, vão tirar com você? Se você falar: não, eu sou crente. Não, eu não vou ficar nessa roda que vocês estão fazendo piadas, porque Cristo me ensina de uma maneira diferente. Não, na minha casa não vai ser falado palavrão, porque Cristo fala que não pode. O obreiro aprovado é aquele que quer a aprovação de Deus, e ele busca essa aprovação de Deus. Ele busca não ser um crente 007, mas ser aquele crente que espalha o evangelho em todos os momentos da vida dele. Muitas pessoas até acham que são cristãs, mas na verdade, existe aquela fofoquinha, aquela falinha falando mal do irmão. Às vezes até usam de desculpa que é motivo de oração, né? Ah, não, é motivo de oração que a gente está falando aqui.
Mas na verdade isso é uma desculpa, isso é fofoca. E uma pessoa assim, na verdade, não é aprovado diante de Deus. A pessoa que vive nesses pecados e não odeia esses pecados é uma pessoa reprovada diante de Deus. Isso é um ótimo exemplo de um obreiro reprovado. Uma última coisa que eu aprendi com essa parte do texto é que esse Jesus ao qual eu prego não morreu numa cruz para que eu ficasse com vergonha daquilo que ele fez por mim. Ele não derramou o sangue dele, a carne dele não foi mutilada para que você ficasse com vergonha de pregar o que ele fez por você. Ele fez tudo isso para te encorajar, na verdade, e falar: vai, prega. Pensa comigo, é o apóstolo Paulo falando isso, estando numa cadeia, preso, depois de ter sido chicoteado, depois de estar doente, provavelmente, passando fome, passando alguma necessidade. Ele fala: eu vou pregar o evangelho de Jesus. Eu vou pregar aquilo que ele fez por mim e não importa se eu vou morrer. Em Filipenses ele fala: pois para mim o viver é lucro. Já o morrer? Opa, não, eu errei. Mas o viver é Cristo e o morrer é lucro. Confundi, mas você entendeu. Então o apóstolo Paulo, mesmo sofrendo, ele fala todas essas coisas. E no versículo 3, o apóstolo Paulo fala assim: eu dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa. Isso é você chegar diante de Deus e falar: Senhor, a minha consciência está limpa para te servir. E não chegar diante dele e você pesar na sua mente: nossa, eu pequei tanto essa semana por vontade minha mesmo. Nossa, eu fiz tantas coisas contra Deus essa semana. A minha consciência não está limpa para servir. A minha consciência está pesada. Eu não posso servir assim. Eu tenho que buscar a santidade e a aprovação de Deus. É isso que nós precisamos primeiramente buscar dele. Um terceiro ponto que eu quero falar com vocês no mesmo texto, diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. E a última parte que diz que maneja corretamente a palavra da verdade. Não adianta nada você servir na igreja e não saber a quem você está servindo. Não adianta nada você servir em vários ministérios e não saber qual é o Deus que você serve. Seja para cantar no louvor, seja para tirar foto, ou então para passar os slides lá em cima. Você precisa conhecer esse Deus ao qual você está servindo. Você está entregando o seu tempo, a sua energia, a sua disposição. É necessário ter um relacionamento com esse Deus ao qual você serve. O obreiro que maneja corretamente a palavra da verdade não necessariamente é um pregador renomado. Você não pode achar que somente os missionários, somente os pastores, somente os ministros devem ser os obreiros que manejam corretamente a palavra da verdade. Não! Nós temos esse papel de estudar a palavra, se aprofundar no ensino, não ficar naquele raso, naquela papinha. Agora é um assunto mais de comida sólida, é uma carne. E para quem entendeu, sabe que eu não estou falando de comida. Para quem entendeu, sabe que eu estou falando de um relacionamento com Deus, uma busca intensa pela palavra, uma busca intensa no relacionamento com Deus. O obreiro que maneja corretamente a palavra da verdade é o servo que prega com a sua vida aquilo que ele crê. Para você ser um servo bom, um servo fiel, um servo ou uma serva excelente, você precisa se dedicar a esse estudo da palavra, se dedicar ao seu tempo de oração, se dedicar ao seu serviço com excelência. Aí sim você vai ser um obreiro, uma obreira que vai ser aprovado diante de Deus. Um obreiro em que Deus olha e se alegra olhando para você. Aquele que maneja corretamente a palavra da verdade, entendeu que não dá para viver mais no raso. Não dá para eu ficar só aqui, se o meu relacionamento com Deus tem tudo isso para frente. Não dá. Eu preciso de mais. Eu preciso ser cheio. Ou melhor, não só cheio, eu preciso transbordar de Deus. Transbordar do seu Espírito Santo. Para que aonde eu vá, as pessoas vejam Cristo através da minha vida. Para que olhem para você e falem assim: você tem alguma coisa diferente. Tem um brilho diferente na sua vida.
Aí você vai ter razão e poder para falar: esse brilho é Jesus Cristo em mim. Nós precisamos buscar essa aprovação de Deus. Precisamos buscar não se envergonhar do Evangelho. Precisamos buscar se alimentar do sólido. Nós precisamos buscar esse relacionamento com o Deus, o qual eu sirvo. Não adianta você chegar para mim e falar assim: Caleb, eu tenho 20, 30, 40 anos de igreja. Sou um crente muito especial, um crente master. Subir de nível. Não adianta, eu vou lembrar de um texto. Mas alguém, isso em Tiago 2,18. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Não que a sua salvação está condicionada pelas suas obras. Não é isso. Eu estaria pregando um evangelho totalmente errado se fosse. Mas a sua salvação não está condicionada às suas obras. O que é necessário é você mostrar através da sua fé, ou melhor, através das suas obras, a sua fé. Não adianta você viver tantos anos na igreja e eu perguntar para você: legal, e quanto tempo você discipulou uma pessoa? E você falar: discipulei? Não, como assim? Ou melhor, quanto tempo você serviu na sua igreja? Servir? Como assim? Não sei o que é isso. Eu só vou nos domingos. Não adianta. Nós precisamos demonstrar através das nossas obras que nós temos uma fé em um Jesus. Que nós cremos em um Deus soberano. Servindo a Deus na igreja, servindo e amando as pessoas na sua casa, no seu trabalho, ou aonde você estiver. Ou até mesmo no Pilates com a tia Euceli. Talvez você está lá com ela, você pode servir lá também. No seu trabalho, você pode servir lá também. Na academia que você vai para ficar com o corpo de verão, lá você pode servir a Deus também. Aonde você estiver, esteja disposto, esteja disposta a servir a Deus com a sua vida. Aonde você estiver, se mantenha disposto para que Deus use você para alcançar mais pessoas através da sua vida. Isso sim é um obreiro aprovado. Isso sim é alguém que busca a aprovação do Senhor. Partindo já para a conclusão, eu quero compartilhar com vocês uma frase que eu vi enquanto estudava, que diz assim: servir na igreja não é cumprir escala, mas é cumprir propósito. Como eu disse, você é uma criação de Deus. Ele te criou com um propósito. Ele não te criou porque estava sobrando barro lá e falou assim: eu acho que eu vou criar o Léo. Não, ele criou porque ele falou: eu tenho um propósito para a vida dessa pessoa. Meu irmão, minha irmã, Deus te criou com um propósito. Você não foi um erro, você não foi um acaso. Deus tem um propósito para a sua vida. Agora o que preciso? Buscar a aprovação de Deus. Buscar viver em santidade com Deus. Nós precisamos buscar essa excelência no nosso serviço com Deus. Desenvolver os seus dons, desenvolver os seus talentos aqui na igreja. Ou então aonde você estiver. Sirva a Deus e sirva e ame as pessoas. Em Marcos 10, 45 diz assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Cristo não veio à terra simplesmente porque estava sem fazer nada no céu. Cristo, ele veio à terra para entregar a sua vida por nós. Cristo veio à terra para nos salvar de um mundo em pecado, nos salvar de uma condenação eterna no fogo do inferno. E para isso eu digo de novo: Deus te criou com um propósito, com dons e com talentos. Sirva com excelência ao Senhor. Como a frase diz, você servir na igreja não é cumprir escala, mas é cumprir propósito. Caleb, eu não tenho dom para cantar ou tocar, ou então para mexer numa câmera. Meu irmão, você consegue colocar uma mesa no palco? Você pode servir a Deus com isso. Você consegue colocar uma cadeira no lugar? Você pode servir a Deus com isso. Ou então varrer. Se você não souber varrer, alguém te ensina a varrer. A gente faz isso também. Tem um treinamento top. Mas você pode servir a Deus com os seus dons e com os seus talentos.
Às vezes o seu dom é, então, fazer uma arte bonita para o Instagram. E eu te digo uma coisa, a igreja precisa muito disso. Ou então o seu dom é saber mexer com um som. Olha, tem 2 caras que se revezam todo domingo para vir aqui mexer na mesa. Precisa de gente para isso também. Talvez o seu dom é ministrar a palavra de Deus para as crianças. Você tem um dom com aquilo. Sirva no ministério infantil. As nossas raízes precisam estar firmadas em Jesus para uma excelente entrega no seu servir. Aonde está a sua raiz? Aonde está a motivação do seu coração? Quando eu falo sobre servir, eu sempre me lembro de uma passagem. A passagem é onde Jesus Cristo lava os pés dos discípulos. E bom, essa própria passagem já nos ensina sobre servir. O Rei soberano, o Deus poderoso, desceu da terra e veio lavar pé de gente? Como assim? Que história é essa? Esse Jesus Cristo estava lá naquele dia e ele falou: quer saber, eu vou lavar os pés de vocês. Esse trabalho era o trabalho de um escravo. Era escravo quem fazia essa função. Mas Jesus vai lá, pega uma toalha, uma bacia com água e começa a lavar aquele pé todo sujo, aquele pé que passou na poeira, aquele pé com a unha encravada, todos os tipos de pé. Mas Jesus vai lá, se abaixa, se humilha diante deles e então começa a lavar os pés dos discípulos. Meu irmão, Jesus Cristo nos serviu. Quem somos nós para não querer servir os nossos próximos? Quem sou eu, quem é você para não querer servir o seu irmão? Ah não, mas Caleb, eu não gosto dele, Caleb, eu não gosto dela. Não, não pode existir isso. Você foi criado principalmente para servir os seus irmãos. Se Jesus Cristo, nosso Rei, nos serviu com a sua própria vida, com o seu sangue, com a sua carne sendo mutilada, o que é a gente servir os nossos irmãos aqui numa igreja? Uma igreja com ar-condicionado. Você chega aqui, você vai servir fazendo as coisas no ar-condicionado. Ah não, mas eu tenho preguiça, eu estou cansado. Então deixa eu te falar uma coisa, isso é função de um obreiro reprovado por Deus. Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento. E nós vamos fazer uma oração agora. Você vai orar no seu lugar. Mas eu quero orar por aquelas pessoas que entenderam que a partir de hoje é o meu dia de começar a servir mais a Deus, servir com mais excelência ao Senhor. Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Faça a sua oração com o Senhor. Se você é alguém que entendeu que você deve começar a servir a partir de hoje, alguém que reconheceu quem é Jesus Cristo, alguém que entendeu o que Ele fez por você numa cruz, levante sua mão, eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Deus te abençoe ali atrás. Deus te abençoe aqui. Deus te abençoe, meu irmão. Que o nosso serviço seja com excelência a Deus. Que a nossa entrega seja uma entrega sincera do nosso coração. Ó Deus amado, Deus poderoso, nós te adoramos, Pai. Nós glorificamos o teu santo e poderoso nome. Ó Deus, nós pedimos, Pai, transforma o nosso coração. Que a partir de hoje sejamos servos bons e servos fiéis ao Senhor. Amém. Servos aprovados diante do Senhor. Que não se envergonhe do teu evangelho, mas que busque cada vez mais se parecer com Jesus Cristo. Ó Deus, que a nossa vida seja para servir os nossos irmãos e principalmente servir ao Deus Todo-Poderoso. Que nós possamos sair daqui diferentes de como nós entramos. Usa as nossas vidas, perdoa os nossos pecados, nos leva para um relacionamento mais íntimo, em santidade com o Senhor. Ó Deus, que nossa semana seja para exaltar e glorificar o Teu nome, através do que nós fizermos. Te pedimos, Pai, fica conosco, habita em nosso coração. Essa é minha humilde e sincera oração ao Senhor, em nome do poderoso Jesus Cristo. Amém.